Um bom dia, amados, na paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja guardando você, sua casa, sua família. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica da Família, transmitindo via YouTube, e queremos nessa manhã estar trazendo uma palavra de Deus para abençoar o teu coração, abençoar a sua vida, a sua família. Uma lição preciosa, né? Eu trouxe para compartilhar com os amados irmãos. Essa lição tem como título Conselhos para uma Vida Abençoada. Com certeza você deseja, né, ser abençoado pelo Senhor. Então ele tem conselhos preciosos na sua palavra para abençoar você. Nós temos o texto desta lição na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Eu queria estar compartilhando com os amados esse texto, que é o texto bíblico básico desta lição. Então, Colossenses 3, do 12 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra que é base para essa lição, qual o apóstolo Paulo nos traz conselhos preciosos de como devemos proceder, estar agindo para recebermos as bênçãos do Senhor. Então, essa lição tem como título, né, Conselhos para uma Vida Abençoada. A Bíblia ela nos diz que aquele que ouve conselho é sábio. Então, há sabedoria em ouvir conselhos, mas é preciso analisar de onde vem o conselho. Quem é que nos está dando conselhos? Então, é preciso analisar de onde vêm os conselhos, né? Porque, com certeza, se existem bons conselheiros, também, com certeza, vão ter maus conselheiros, né? Conselheiros inescrupulosos. Então, a pessoa tem que atentar, pois, para os conselhos que são dados. Conselhos que recebe, que são dados. A palavra, ela tem... Atentar, pois, para os conselhos que são dados na lição, porque tem base esses conselhos aqui do apóstolo Paulo, né? Base na palavra. Assim sendo, devem ser aceitos e praticados. Então vamos lá. O primeiro ponto dessa palavra, dessa lição que fala a respeito de conselhos preciosos a nós, nos diz que devemos seguir os sábios conselhos. Existem pessoas que não aceitam conselhos. Existem pessoas que são difíceis, né, de serem aconselhadas por
um outro semelhante. Então, existem crentes que não aceitam conselhos de ninguém, eles são tão exortadores e colocam-se às vezes num nível tão elevado de santidade, tão alto, que descartam qualquer possibilidade de ser aconselhado por uma outra pessoa. Então, ela acha que o único conselho que ela tem que aceitar seria o conselho vindo diretamente de Deus, a voz de Deus diretamente a ela. Chegam até a dizer que quando precisam de conselhos vão orar, pois Deus lhes dará a revelação do que é certo. Só acreditam, só aceitam conselhos vindo do próprio Deus, né? É difícil compreender que crentes, existem ainda crentes agindo dessa maneira. Mas isso acontece, queridos. Tem pessoas que não aceitam ser aconselhados, porque se sentem superior aos demais. Bom, Moisés, a palavra de Deus diz que ele era tido por Deus como um amigo, né? Alguém com quem Deus tinha uma relação muito forte, e Deus dá testemunho falando a respeito de Moisés como ele sendo amigo de Deus. E Moisés, ele tira o povo do Egito, ele lidera o povo, ele conduz, mas em determinado momento ele se vê muito pressionado, porque aquele povo que saiu do Egito era uma multidão, mais de 1 milhão de pessoas, e todo mundo recorria a Moisés. De repente Moisés se vê sobrecarregado, cansado, porque qualquer confusãozinha, qualquer picuinha, Moisés tinha que resolver. Então Moisés, ele procura o seu sogro, Jetro, e compartilha com ele a aflição que estava passando, se sentindo cansado e sobrecarregado. Então Jetro dá um conselho a Moisés. Então observe bem, Moisés, amigo de Deus, tinha comunhão direta com Deus, mas Deus não veio aconselhar ele concernente a isso, mas usou alguém para que aconselhasse a Moisés, né? Então esse conselho, Moisés conversa com o seu sogro, que diz a ele, tu não pode carregar essa carga sozinho, divide, chama do meio do povo anciões, homens idôneos, né? Pessoas honradas, forma grupos, né? De 10, de 50, de 100, de 1000, para aconselhar, para resolver os problemas. Não concentra tudo em cima de ti. Fica somente com as questões mais graves, mais difíceis. Então, coisas pequenas, coisas menores, cria grupos, pessoas que vão poder aconselhar o povo, vão poder carregar esse peso junto com você. Então Moisés, ele recebe esse conselho vindo do seu sogro. Então, às vezes a pessoa quer se achar num nível tão elevado que só aceita conselho se for Deus diretamente falando para ele. Mas, se você está recebendo conselho de uma pessoa honrada, de uma pessoa íntegra, né, de alguém que vive a sua vida em retidão, então ele tem bons conselhos para te dar. O Salmo 1 diz que nós não devemos andar segundo o conselho do ímpio, mas não diz que nós não devemos andar segundo o conselho daquele que teme ao Senhor. Então, se a pessoa é pautada na palavra, é temente a Deus, então ele tem bons conselhos para nos dar. Viver na dependência de Deus, né? A dependência de Deus é maior do que a autossuficiência. Então, nós devemos experimentar viver na dependência de Deus. O homem é um ser dotado de muita capacidade, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É dotado de inteligência, capacidade de pensar, sentir, agir, resolver problemas, mas ele não é igual a Deus. O homem é limitado por sua situação humana. Mas algumas pessoas, e infelizmente até muitos crentes que conhecem a palavra de Deus, agem confiando na sua autossuficiência, pensando que podem resolver tudo sozinhos.
que tem resposta para todos os problemas, que são capazes de alcançar todas as situações. Bom, há um resultado negativo na autossuficiência. Algumas pessoas começam a sua carreira, sua vida cristã, muito abençoada, oram, buscam ao Senhor, recebem dons, tornam-se recebem os dons do Espírito Santo e tornam-se vaidosas, pensando que receberam tais dádivas por merecimento. Por isso, aquilo que deveria ser usado para glorificar o nome do Senhor passa a ser um motivo para receberem a glória para si mesmo e serem bajulados pelos demais. E isso não é bom. Achar, que é autossuficiente, eu já tenho os dons, já recebi os dons, então eu sou autossuficiente. A autossuficiência leva a pessoa à soberba. Elas pensam, aliás, elas passam a sentir como se Deus estivesse precisando delas, Deus dependesse dela. Uns até falam com autoridade para Deus como se lhe dando ordens, Fala como se estivesse dando ordens a Deus. O resultado será a queda, porque Deus não se deixa influenciar por respeitos humanos. Muito pelo contrário, é nós que temos que viver em dependência de Deus. A palavra de Deus diz que as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam. Deus nos dá misericórdia todas as manhãs. A conquista de posição, quando a nossa dependência de Deus é maior do que a autossuficiência, temos a dimensão exata de quem somos e de onde nós podemos chegar com os nossos talentos, limitações e fraquezas. Então, quando eu passo a depender de Deus, aí eu vejo que eu posso alcançar dimensões maiores, porque Deus me leva a esse patamar, a essas dimensões maiores. Deus diz: só eu sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Deus que nos faz andar em lugares altos. Quando nós declaramos que somos dependentes do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está dizendo posso todas as coisas porque eu sou capaz, sou forte, sou autossuficiente. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós estamos vivendo, queridos, esses momentos difíceis, tempos de pandemia, tempo de quarentena, estar em casa, e essa situação de incerteza, tem gerado ansiedade, Ansiedade, preocupação exagerada e a dúvida. Essas preocupações geram incertezas a respeito do amanhã. Tem pessoas que têm se preocupado demais e têm ficado depressivas, têm causado situações difíceis para muitas pessoas, por causa da incerteza a respeito do amanhã. Os psicólogos têm trabalhado muito ultimamente, Muitas lives de psicólogo dando conselhos, aconselhando famílias a respeito, dessas situações que estamos vivendo. Então, se tudo isso tem gerado em você incertezas a respeito do amanhã, não se preocupe. A palavra de Deus e Jesus nos aconselha a não estarmos preocupados com o amanhã pertence a Deus. Mas Ele nos exorta, diz, olhe, o lírio do campo, os pássaros, os animais, Deus cuida deles de uma forma toda especial, que não lhes falta nada. Ele diz, quanto mais a vocês, que são a menina dos olhos de Deus, Deus não está cuidando? Como é que eu vou combater a incerteza? Combata a incerteza com a certeza. A palavra de Deus nos dá certeza, não nos deixa em dúvida. Você tem certeza a respeito das coisas futuras, porque a palavra de Deus, ela nos mostra. Veja o que o apóstolo Paulo diz
no capítulo 8 de Romanos, né? Então, se eu estou meio que pirado concernente a essa situação, não sei se a coisa vai voltar à normalidade, está tudo meio embaçado, complicado, as coisas estão incertas. Então combata a incerteza com a certeza, certeza vindo da palavra de Deus. Paulo diz lá em Romanos 8, a partir do versículo 38, diz: porque eu estou bem certo. Veja só a expressão que ele usa. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes. Ele diz no verso 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a palavra aqui te dá uma certeza absoluta de que nada vai te afastar do amor que está em Cristo Jesus. O teu futuro está garantido em Cristo Jesus. Mesmo que a situação se complique, mesmo que tudo esteja adverso, como diz o texto de Abacuque, né? Aquela canção tão bonita que cantamos baseado nesse texto, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja gado nos currais, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que tudo esteja contrário, te alegra no Senhor, porque dele vem certeza para a tua vida. O importante é ter essa convicção no teu coração. O importante torna-se possível. Através da sua autossuficiência, muitas vezes, o homem pode tornar o difícil em coisa possível. Então, me sinto forte, me sinto capaz, então eu sou capaz de pegar algo que é difícil e torná-lo possível. Mas eu nunca conseguirei realizar algo impossível. Algo que é difícil fazer, eu posso me capacitar para fazer e tornar possível. Algo que é difícil. Mas aquilo que é impossível, eu não posso tornar em coisa possível. Mas Deus pode. Deus pode tornar o impossível em possível. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então ele chega num ambiente de choro e lamentos. Ele chega num ambiente que todos estão lamentando a morte. 4 dias. Marta encontra Jesus e diz que se ele tivesse chegado antes, talvez Lázaro não tivesse morrido. E Jesus diz para ela: se creres, verás a glória de Deus. Quando ele vai ao local que Lázaro estava sepultado, ele vê as pessoas chorando, lamentando. Capítulo 11, versículo 35 diz que Jesus chora também diante daquela situação. Mas ele vai lá para realizar o impossível aos homens. Não era mais possível a mente humana conceber que Lázaro pudesse ser trazido de volta à vida, porque ele já estava morto há 4 dias. Isso é impossível ao homem. Mas Jesus chega ali e diz: remova a pedra. E eles dizem: não faça isso. Já cheira mal. 4 dias, já está em decomposição, não há mais vida. Não há mais o que se fazer. E Jesus diz: remova a pedra. Nós temos que fazer o que cabe a nós, o possível. O difícil se tornar impossível. É possível remover a pedra? Então remova. Que pedra que nós temos que remover? Comece removendo do seu coração a pedra da incredulidade. Creia, Jesus tinha dito a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então a pedra foi removida e Jesus dá uma ordem chamando Lázaro para fora. Venha para fora.
né? E aquilo que tinha sido tirado do corpo dele, o espírito de vida, retorna a ele trazendo vida. E se tinha decomposição na matéria, a matéria ela é reconstituída novamente, porque ela recebe a vida de volta. Quando nos deparamos com o impossível, só há uma maneira de vencer: depender de Deus. Ele pode abrir portas, ele pode derrubar muralhas, ele pode acalmar tempestade, ele pode dar condições de ultrapassar barreiras intransponíveis. O impossível passa a ser possível quando estamos na dependência de Deus. Quando os discípulos estavam por naufragar no meio do mar envolto a uma tempestade, eles não se deram conta que Jesus estava no barco. Mas quando percebem e acordam a Jesus, ele dá uma ordem ao vento e ao mar. E o vento para, o mar se acalma e eles ficam surpresos e dizem: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, é aquele que faz o impossível se tornar possível. Ao homem seria impossível dizer ao vento para parar e ao mar para se aquietar. Mas ao Senhor é possível. Mas Jesus diz a seus discípulos que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, podeis dizer ao monte: te lança daqui para o meio dos mares, e será feito. Então, nós devemos ter fé naquele que pode tornar o impossível em possível. Deus, ele vê além, vê as coisas que não vemos e que não sabemos que existem. No momento certo, ele toma providência. Não existia mais vida em Lázaro, mas Jesus, ele traz de volta, né? Ele torna possível o impossível. Um corpo já em decomposição recebe novamente vida de Deus e vem, né, para fora. Um fato que chama a atenção na Bíblia foi aquele ocorrido na casa de Jessé. Quando Deus mandou o sacerdote Samuel ungir o rei dentre os filhos, foram chamados todos os filhos, né? Os mais fortes, os mais esbeltos, os mais destacados vieram primeiro. Foram chamados um a um. Foram se apresentando e Deus ia falando a Samuel. Não era esse. De repente, os 7 jovens estavam ali, mas nenhum deles fora escolhido por Deus. Quem sabe? Alguma dúvida passou na mente de Samuel. Será que eu me enganei? Será que não foi Deus que me mandou aqui? E ele pergunta: acabaram-se os mancebos? Como que as esperanças estivessem esgotadas? Os mancebos haviam se acabado, mas ainda restava a presença do adolescente, que com certeza para todos ali era impossível que fosse escolhido. Aos olhos humanos, Davi era o menos provável. Quando Samuel vê Davi entrando, ele não acredita também, porque ele está olhando pela ótica humana. Mas Deus fala ao coração dele: é esse aí, esse que eu encontrei. Davi é um achado de Deus. Deus age assim. Quando menos esperamos, ele faz do fraco o forte, do pequeno o grande, do humilde o exaltado. É assim que Deus age. A soberba, ela traz ruínas. Quem se acha sempre autossuficiente está gerando a soberba em seu coração. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então nós devemos, né, estarmos guardando o nosso coração e a nossa mente para que não haja nenhuma soberba em nós. Provérbios 16:18 diz isso. Temos muitos exemplos na Bíblia de advertência quanto à soberba. Salmo 40, Jeremias 9, Romanos 7,
Precisamos fazer como o homem mais sábio da Bíblia, que disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Salomão nos aconselha a confiarmos no Senhor e não no nosso próprio entendimento, mas dependermos de Deus. Nós devemos trabalhar para o futuro ser melhor do que o presente. A nossa parte, o que devemos fazer é nos esforçarmos, nos esmerarmos para que o nosso futuro seja melhor. O melhor ingrediente para tornar o futuro melhor do que o passado é alimentar os sonhos e objetivos maiores do que as frustrações. Se os seus sonhos foram menores, você vai se tornar uma pessoa saudosista, recalcada e complexada. Às vezes a pessoa já viveu coisas grandes e importantes, já teve bem e passa a sonhar só com esse passado no qual ela foi destacada, vencedora, e esqueceu do futuro. Deus tem coisas maiores. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, né? O mundo de um homem ignorante é limitado pelo conhecimento. O mundo de um homem vencedor é limitado pela realização dos sonhos. Uma vida sem objetivo não tem razão de ser. O que aconteceu no passado não deve ser mais importante do que aquilo que deverá acontecer no futuro. Não viva olhando no retrovisor o tempo todo. Mesmo que a pessoa tenha um passado sofrido, cheio de lutas, com muitas derrotas, o futuro ainda está intacto. É hora de alimentar sonhos, de confiar em Deus e de pedir a sua ajuda, de entregar-se a Ele para que o futuro seja extraordinário. O processo deve ser crescente. Entender que dar é melhor do que receber. O homem, ser humano, ele é um ser social. E ele só se realiza no outro quando ajuda, quando reparte, quando depende também. Ajudar o próximo traz equilíbrio emocional e engrandece a autoestima e traz uma sensação de bem-estar. Então, precisamos entender que estamos inseridos nesse contexto social, né? Nós temos os mandamentos deixados pelo Senhor. O primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Foi comprovado por pesquisa nos Estados Unidos que americanos milionários egoístas terminaram a vida isolados e angustiados, dados à bebida, e alguns deles até cometeram suicídio. Por outro lado, milionários liberais terminaram a vida rodeados por amigos e amados, felizes e com boa velhice. A Bíblia ensina o caminho da liberalidade. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19, 17. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. Salmo 41, versículo 1. Dai e ser-vos-á dado. Lucas 6, 38, a parte A. Então, a palavra de Deus nos ensina, nos exorta a sermos liberais. Jesus deu o mandamento para amar o próximo como a si mesmo. Isso também significa ser liberal, Mateus 19, 19. Paulo nos ensina que devemos contribuir com alegria, 2 Coríntios 9, 7, 8. Contribuição
para o reino de Deus é investimento, porque Deus retribuirá as bênçãos. Deus retribuirá e as bênçãos alcançarão a vida espiritual, emocional e material. Você quer ser abençoado? Abra o seu coração e contribua para o reino de Deus. Tomar atitude para conquistar sonhos. Então, o teu futuro ainda está intacto. Então não pare de sonhar. Agora, para realizar os sonhos, é necessário tomar atitude. Quanto mais o cristão tomar atitudes e iniciativas corajosas, mais ele conquistará coisas na vida. Se você quiser conquistar algo na vida, coisas melhores, bênçãos divinas, mude suas atitudes. É necessário tomar uma postura e mudar. Pessoas crentes, por exemplo, que precisam de emprego, estão todo dia, precisam de emprego, então todo dia vão para os cultos de oração, oram e nada acontece. Essas pessoas estão tomando atitudes incompletas. É claro, Deus pode fazer milagres, mas Ele quer ver a atitude de cada um. É preciso mudar, enviar currículos, fazer cursinhos, preparar-se, procurar, pedir aos amigos, prestar concursos. Então, o Senhor que está vendo as atitudes, com certeza vai abrir as portas de trabalho. Então, simplesmente está só pedindo, orando, está participando das campanhas, mas e aí? Que tipo de preparação tu fez? Que cursos você tem? Você se preparou? Você estudou? Você está se preparando? Tem alguma profissão? Tem algum encaminhamento? Espalhou os teus currículos? Não fez nada disso, só estou orando. Está fazendo uma parte, esquecendo da outra. Fica difícil de Deus trabalhar desse jeito. E às vezes pedem para Deus bons empregos, estão pensando em bons salários, sem se preparar para isso. Então, como é que Deus vai abençoar você? Eu lembro que um momento da minha vida eu me vi formado, diplomado pela universidade e querendo trabalhar, querendo exercer minha profissão. Então eu já tinha ralado aí mais de 4 anos na universidade, me preparando para um futuro, preparando um futuro melhor. E chegou o momento de espalhar currículos. Espalhei currículos nas secretarias de educação, minha área é a área da educação, e orando, buscando ao Senhor, esperando que uma hora as portas iriam se abrir. E chegou o momento que Deus falou para mim que as portas iriam se abrir. Mandou que eu aquietasse o meu coração, que eu já estava ansioso, preocupado demais, orando demais, mas Deus falou comigo numa oração que eu devia aquietar o meu coração, porque eu já tinha feito a minha parte. Então Deus iria fazer a parte dele. Tanto no município quanto no estado, as portas foram abertas, destravaram. O que estava travado se destravou. Mas eu tinha feito a minha parte e Deus entrou agindo, fazendo a sua parte, abrindo as portas. Quando chegou o momento, o tempo de fazer concursos, as portas foram abertas também. Fui aprovado nos concursos que fiz. Mas houve uma preparação da minha parte. Eu tomei as atitudes que precisavam ser tomadas. E confiei em Deus que poderia agir também, destravando, onde estava travado, onde estava tendo impedimento. Eu lembro de uma conversa que tive com uma diretora da primeira unidade regional de educação, que me prometeu algo que não cumpriu. Quando ela saiu e entrou outro diretor, eu fui conversar com ele e disse: olha, eu deixei um currículo, eu deixei todo um processo de encaminhamento para uma vaga, e ele procurou e disse: olha, está aqui dentro dessa gaveta, está aqui bem embaixo dos processos aqui, o teu é o último. Eu disse: meu Deus, desse jeito eu não ia conseguir nada mesmo. Aí eu olhei para aquela pessoa e perguntei para ela: o que você vai fazer? O que você pode fazer por mim? Aí ele disse assim: bom, a única coisa que eu vou te garantir é que vai sair de dentro da gaveta.
Eu digo, é só isso que eu preciso. Encaminhe, mande para onde tem que ir. Saiu de dentro da gaveta? Então Deus começou a agir. Foi necessário uma mudança de direção de uma entidade de educação e ali as coisas, o processo começou a ser destravado, a andar. E o contrato chegou. Posteriormente veio a aprovação no concurso, Deus abrindo as portas. Então, atitude, tudo isso eu fiz com uma atitude de obediência ao Senhor. Orando, mas tomando as atitudes que precisavam ser tomadas. Né? Me preparei, tinha formação para a área, estava esperando trabalhar na área em que me formei. Deus abriu as portas. Atitude de obediência. Abraão, ele obedeceu a Deus. Quando Deus o chamou para um concerto, para uma aliança, ele mantém a postura de obediência. E Deus honrou com a sua palavra. E fez de Abraão pai de multidões. Pai da nação de Israel. Moisés tomou a atitude de obedecer a Deus, renunciou o status de filho da filha de Faraó. Certamente seria o herdeiro do trono do Egito, mas ele renuncia a tudo isso. Pela fé, ele tomou a atitude de obedecer ao Senhor e Deus o honrou. Atitude de ouvir a chamada de Deus. Isaías ouviu a chamada de Deus, tomou a atitude de se oferecer ao serviço e se tornou o maior profeta messiânico. O apóstolo Paulo ouviu a chamada divina e mudou o rumo da sua vida. A sua atitude tornou o evangelista dos gentios. Se nós fomos alcançados pela graça de Deus, se nós estamos hoje falando do evangelho, das boas novas do evangelho, foi devido à atitude de Paulo, ter aceitado o desafio de não mais ser um perseguidor da igreja, mas ele passou a ser um perseguido e ele passa a viver a sua vida por amor a Cristo. E ele realiza as viagens missionárias, alcançando, expandindo a palavra de Deus, o evangelho de salvação, para a Europa, para a Ásia. E esse trabalho de Paulo, ele chega até nós. Quando nós começamos a analisar a história, vimos que Daniel Berg e Gunnar Wing, eles saem da Europa, eles são suecos. Eles atravessam para a América do Norte. Da América do Norte, eles vêm para a América do Sul. Evangelizam o norte do Brasil. Vejam só, o trabalho de Paulo chega até nós. A graça divina da palavra de Deus chega até nós por atitude de pessoas que escolheram obedecer ao Senhor. Foram chamados e obedeceram. Atitude de Paulo, que ouviu o chamado divino, mudou o rumo da sua vida. A sua atitude tornou ele o evangelista dos gentios. Nós devemos ter a atitude de também praticar a palavra e não sermos somente ouvintes. De nada adianta a pessoa conhecer a palavra de Deus, ouvi-la constantemente e até gostar muito dela, se não tomar a atitude de praticá-la. Nada vai mudar. Tiago, ele adverte, o apóstolo Tiago, que sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Jesus conta uma história, uma parábola do homem prudente e do homem insensato. E ele faz a comparação, que essas duas pessoas são semelhantes àquele que ouve a palavra e não pratica, e àquele que ouve e pratica. O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Porque vem o vento, as águas, a tempestade, bate contra ela e ela não resiste e cai. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E ele diz, vem contra ela as águas, o vento, a chuva. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. A questão é, aonde você está edificado? Se está edificado na rocha, você está firme e resiste. Você não é um praticante, não é apenas um ouvinte da palavra. Você é um praticante da palavra de Deus. Você confia no Senhor e vive na dependência do Senhor. Questões que dependem da nossa atitude. Existem certas questões espirituais
que dependem do mover de Deus, porém existem outras tantas que dependem da atitude do cristão. Há coisas que, se não tomarmos atitudes, elas não acontecerão. Questões espirituais só dependem de Deus. As questões que citamos abaixo, independente do nosso querer, por exemplo, coisas que só dependem de Deus, o arrebatamento da igreja, a promessa de Jesus, né, que voltaria para levar sua igreja, isso só depende de Deus. E esse tempo, esse momento do arrebatamento, a palavra de Deus diz, né, e pessoas já cometeram o erro de querer determinar prazos, datas, né? Através dos tempos apareceram alguns líderes pregando uma data para a volta de Jesus. Uns fizeram adeptos, fizeram que os adeptos vendessem tudo que possuíam e subiram num monte para esperar a volta de Jesus. Foram envergonhados, porque este acontecimento não depende do homem. Jesus, ele advertiu sobre isso. Em Mateus 24:36, ele diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente ao Pai. Então esse acontecimento aqui, essa é uma questão espiritual que só depende de Deus, não depende de nós. Nada que você possa fazer vai apressar a data do arrebatamento da igreja. É Deus quem sabe o dia e a hora. Agora, o que nós devemos fazer? Há um chamado para o ministério. Há um chamado para o ministério. É claro que o crente, ele pode desejar ser um ministro, mas é Deus quem escolhe segundo a sua vontade. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, né? Nós temos essa missão que é tão especial, né? Tão preciosa. Paulo, ele diz lá em Efésios 4, versículo 10 e 11, diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é Ele, né? É o Senhor quem determina. Efésios 10, 4, 10 a 12, né? Então, há um chamado, é claro, né? Um chamado para o ministério, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. Os que se arvoaram a sair por conta própria não são bem-sucedidos. Tem pessoas que tendem a querer fazer a obra de Deus sem ter o devido chamado, tentam fazer sem estar debaixo de cobertura espiritual, acabam se frustrando e fracassando e acabam frustrando pessoas que poderiam ser alcançadas pela graça, mas tornam-se resistentes por causa de situações assim. Existe uma distribuição de dons que é dada à igreja. Todo cristão, ele deve continuamente buscar os dons espirituais. Buscar os dons espirituais. O Senhor prometeu que daria para ornar a sua igreja. No entanto, a distribuição dos mesmos não cabe à nossa vontade, porque Deus os distribui como quer. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Então, o Espírito distribui os dons como lhe aprouver. Atos de sabedoria de Deus. A sabedoria denota uma situação de poder supremo, com base em autoridade e dignidade, e com total domínio.
como soberano que Deus é, ele exerce de modo absoluto a sua vontade, sem ter que prestar contas a qualquer vontade finita. Então, Deus não tem que prestar conta ao homem, né? Nós somos falhos e limitados. Quando Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia falou do estado em que haveria de se tornar, e acrescentou: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então Deus trata com a soberba de Nabucodonosor. E Daniel revela a ele aquilo que ele havia de se tornar. Nabucodonosor, ele se torna uma besta fera. Ele vai para o campo pastar como um animal, né? Ele se torna como um animal, come capim, fica completamente transformado. E quando ele torna em si, ele tem o reconhecimento. Ele reconhece que ele não é absolutamente nada. Então Daniel diz para ele: até que conheças que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. É Deus quem levanta reinos, reis, governos e estabelece. O salmista enalteceu o Senhor, exortando a que confiasse nele. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, versículo 3. As nossas atitudes, né, em ação, nós devemos agir aquilo que compete a nós fazer. Existem muitas questões espirituais que dependem da atitude do cristão. É o mesmo que dizermos, né? A mesma coisa que dizermos: eu faço, Deus faz. Eu não faço, Deus não faz. Imagina Jesus ordenando ao povo, né, diante do túmulo de Lázaro: removam a pedra. Se eles não removessem, Lázaro não vinha para fora. O milagre não ia acontecer, né? Aquele grande milagre. Mas ele ordena, mesmo, né, toda aquela multidão achando que não deveria fazê-lo, porque achavam que estava em decomposição, ia cheirar mal, como disseram. Mas Jesus ordenou: removam a pedra. Eu faço. Removeram a pedra. Quando removeram a pedra, Deus fez. Chamou Lázaro à vida novamente. E o grande milagre acontece. Então, quando eu faço, Deus faz. Aquilo que depende de nós fazermos, aquilo que compete a nós fazermos, quando fazemos, Deus também cumpre a sua parte e faz. Cumprimento da palavra. Deus nos deu a sua palavra para servir de guia, de bússola para a nossa vida. Quem tem que cumpri-la somos nós. Tiago 1:22 diz: uma pessoa prudente deve dar cumprimento à palavra. Mateus 7:24 diz: a mortificação da carne, para sermos obedientes, né, à palavra, cumprirmos a palavra de Deus, é necessário mortificar a carne, o eu, tirar do trono e entronizar Cristo no nosso coração. Subjugar a nossa vontade. O apóstolo Paulo, ele, quando é chamado para a obra, né, ele já declara: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E ele se entrega de tal modo que ele diz, Paulo diz, que morrer é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, mortificar a carne, fazer morrer os desejos da nossa natureza, está em uma tomada de atitude da nossa parte. Colossenses 3:5-9
Para isso deve haver a disposição de cada um. Cada crente precisa querer buscar e pensar no que é de cima. Pensar nas coisas que são de cima, que são do Espírito. Buscar e pensar no que é de cima, Colossenses 3:1. Pensar nas coisas que são de cima, que são do Espírito, Filipenses 4:8. Vigiar e orar, estando atento para não cair nas ciladas do maligno, Mateus 26:41. Fugir das carnalidades dos desejos imorais e espantar os pensamentos carnais, 2 Timóteo 2:22. Fugir da prostituição, 1 Coríntios 6:18. Deus manda fugir de tudo aquilo que é maior e mais forte do que nós. A palavra de Deus nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Às vezes tem crente, tem cristão pagando para ver. Então ele espera, ele percebe que pode ser algo perigoso, pode ser uma cilada, mas ele quer ali caminhar na beira do precipício, na beira do abismo, quer pagar para ver. A coisa, o mal está se aproximando, o problema sério pode estar acontecendo, mas ele não foge, ele não se afasta. E a palavra exorta, fuja da aparência, não espera para ver se é mal, foge. E muitos acabam fracassando, caindo, porque se sujeitam a estar esperando o mal se aproximar, acontecer, o problema vem e acontece. A palavra nos exorta a sermos cheios do Espírito, a estarmos próximos de Deus. Uma pessoa, ela pode ser crente há muitos anos, mas se não tomar a atitude de buscar o batismo com o Espírito Santo, nunca será revestida de poder. A recomendação é: andai em Espírito, Gálatas 5,16. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Deixar a impureza, andar em amor, buscar constantemente, esperar e viver em comunhão com os irmãos. Lucas 24:49, Atos 4:31. Então, buscar a presença de Deus, buscar a comunhão, estar envolvido na obra de Deus, isso nos fortalece. O grande evangelista Billy Graham diz que quando o homem intenta no seu coração se ausentar da presença de Deus, navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto para levá-lo. Então, quando o homem intenta no seu coração, o diabo já está prontinho ali, facilitando as coisas para ele. Quando Jonas recebeu a incumbência de pregar a palavra para os ninivitas, mas ele endurece seu coração e intenta não obedecer a Deus. Ele planeja ir para outro lugar. Ele não teve dificuldade em comprar uma passagem para navegar para longe do propósito de Deus. O barco já estava lá prontinho esperando ele. E ele achou facilidade de se ausentar, de não cumprir a vontade de Deus. Então, quando intentamos no nosso coração fugir da presença de Deus, as coisas facilitam. Vem aquele que facilita as coisas para você. Vem um amigo que te leva para farra, vem aquele que te convida para bebedeira, tem aquele que te oferece drogas, tem aquele que te leva para prostituição. Chegam de tudo quanto é lado, te oferecendo aquilo que não presta. Mas você tem que buscar estar perto de Deus. A recomendação é: andai em espírito e enchei-vos do Espírito. Deixar a impureza, andar em amor, buscar e esperar e viver em comunhão. Melhorar através de um autoexame. É recomendável que o cristão examine-se a si mesmo, olhar para dentro de si, fazendo uma introspecção. Olhar para dentro de si, fazendo uma introspecção, o exame de consciência, é ver em que ponto precisa melhorar e tomar atitude para se livrar das impurezas. 1 Coríntios 11:28. É importante fazer um autoexame e observar certos aspectos que eu tenho que jogar fora para dar lugar ao Espírito, que é preciso conservar
em que preciso melhorar, que é preciso fazer para trazer o melhor para mim. Essas especulações e outras tantas devem ser acompanhadas de atitude para que tenham lugar na vida do cristão. Escolher o melhor. A palavra de Deus diz: tenho o céu e a terra por testemunha. Eu hoje te coloco diante da bênção e da maldição. O homem, ele está na sua trajetória e Deus coloca diante dele a bênção e a maldição, mas diz: escolhe a bênção. Escolhe, pois, a bênção, para que te vá bem nos teus dias e eles se prolonguem sobre a face da terra. Então nós devemos aprender a escolher o melhor. Deus dotou o homem de livre-arbítrio, dando-lhe assim condição de praticar boas atitudes. Compete ao homem escolher o que é melhor para si. Escolher o melhor. Cuidar bem da família. Cuidar bem dos filhos. Cuidar bem dos familiares. Andar na casa do Senhor, Salmo 27, versículo 4. Preocupar-se com a evangelização, levar a palavra de esperança àqueles que estão perdidos, levar a luz do Evangelho. Essa é a nossa missão e é algo tão precioso. Nós temos a palavra de salvação, palavra de vida eterna, e temos que ter a disposição e a vontade de anunciá-la, servir a Deus, obedecer a palavra de Deus. Quais as atitudes que precisamos tomar para que alcancemos sucesso na nossa vida? A primeira delas é ouvir conselhos da palavra de Deus e colocá-los em prática. Que nessa manhã você dê ouvidos a esses conselhos. Que essa palavra tenha edificado teu coração e que você possa dar ouvidos à voz do Senhor e escolher viver a palavra de Deus. Como o salmista declara no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois ele será como árvore plantada, junto a ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, cujo fruto virá na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós venhamos andar segundo o conselho da sua palavra, pois ele tem o que é melhor para nós. Que você possa receber no teu coração esses preciosos conselhos de viver a vontade de Deus, de viver a comunhão da congregação dos santos, de amar a palavra, porque ela é preciosa. Ela é como ouro provado no fogo. Nós devemos comprar para nós. A exortação que é dada à igreja as 7 igrejas do Apocalipse, a uma delas é aconselhado que compre ouro provado no fogo, ouro puro. A palavra de Deus ela é preciosa, mais preciosa do que o ouro. Ela é preciosa a nós. Ela é, como o salmista declara, como destilados favos de mel. E dela obtemos conselhos preciosos para nós. Que ela possa se tornar para você lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. E que você possa guardá-la no teu coração para não transgredir contra o Senhor, mas guardando, vivendo a palavra e guardando em seu coração. Que esses preciosos conselhos
você os receba com gratidão no teu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você para nós encerrarmos nessa manhã a nossa lição e que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que aqui passamos, pela tua tão preciosa palavra que tem nos edificado, Senhor, nessa manhã. Que essa palavra, Senhor, encontre corações sedentos, Senhor, corações desejosos, Senhor. Que ela possa trazer edificação à vida daqueles que a estão recebendo nessa hora. Que a tua graça e o teu amor seja derramado abundantemente e que eles possam guardar para si, como ordena o salmista, guardando em seus corações a tua palavra para não transgredir, e que ela venha ser lâmpada e luz, lâmpada para os pés e luz para os caminhos daqueles que decidem a obedecer os teus conselhos e seguir a tua vontade, Pai. No nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, nesta hora, abençoando a todos aqueles, Senhor, que estão nesse momento assistindo, Senhor, essa palavra, Senhor, através da internet, através do canal do YouTube. Que a tua bênção e a tua graça seja abundante sobre os lares, sobre as famílias que a recebem nessa hora. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.